tarde, irmãos. Vamos começar a aula. A gente vai continuar agora o livro do S. Sproul, né? O Razão para Crer. Vamos continuar no capítulo 4. O capítulo 4 vai ser essa aula e a próxima, e depois o capítulo 5 também, eu vou dar as próximas 4 aulas. Então, o tema desse capítulo, né? O livro ele trata de responder algumas objeções que são feitas ao cristianismo. E nesse capítulo 4, ele trata dessa objeção. O que acontece com os pagãos inocentes que nunca ouviram falar do Evangelho? Né? Então, eu vou tratar desses tópicos aqui, você 9, eu vou tentar dividir os 4 primeiros nessa aula, depois os outros 4, e aí, se der tempo, dependendo da distribuição da segunda aula, eu vou tratar dessas reflexões extras, né? Que é o 9. O primeiro passo que eu acho importante é analisar essa pergunta que ela é feita. Né? Algumas vezes as perguntas que são feitas, elas têm algum pressuposto embutido nelas. E aí você tem que analisar e ver o que a pessoa está ali já crendo e tendo como verdade ao mesmo tempo que ela faz a pergunta. Então, o primeiro pressuposto é: Deus precisa salvar essas pessoas? Quando você pergunta o que acontece com os pagãos inocentes que nunca ouviram falar do Evangelho, a pessoa está pressupondo que ele acredita que todo mundo precisa ouvir o Evangelho para ser salvo. Então, ele pressupõe que Deus não vai salvar essas pessoas. Então, mas eu acho que Deus tem que salvar, né? É obrigação. Deus tem que salvar eles. Então, é um pressuposto que essa pessoa tem na pergunta. O segundo essas pessoas são realmente totalmente ignorantes. Então, quando ele fala o pagão inocente que nunca ouviu falar do Evangelho, ele está assumindo essa ignorância completa do pagão em relação à verdade. Né? E o terceiro pressuposto, essas pessoas são inocentes. Então, ele já imagina aquele cenário do índiozinho bonzinho, né, que só come fruta e caça ali para sobreviver o dia inteiro, não faz mais nada, né? Tem a vida dele, adora Deus dele, pronto, acabou. Sabe, aquela noção do bom selvagem, como a gente já ouviu na escola várias vezes, né? Então, esse é outro pressuposto. Eu vou tratar desses dois últimos nessa aula. O primeiro, existem posições diferentes quanto a se Deus precisa ou não salvar, se Deus poderia deixar de salvar ou não. É um tema meio complexo, eu preferi deixar para outra, mas eu preferi também deixar claro que esse pressuposto também está nessa aula, né? Nessa pergunta. Então, vamos analisar aqui esse pressuposto em relação à ignorância. A gente, na doutrina reformada, nós queremos que todas as pessoas elas tenham alguma noção de Deus. Essa noção é dada a elas por Deus através da revelação geral, presente na natureza, e de um conhecimento inato, o sensus divinatis, né, que é o que Calvino falou. Calvino foi um dos principais expositores dessa noção, que todos nós nascemos com conhecimento de Deus, ou uma tendência a conhecer a Deus, a adorar a Deus, a procurar Deus, esse senso de divindade, né? O ateísmo, ele é essencialmente uma negação. E você não pode negar algo que você não conheça primeiro. Então, como é que eu vou dizer que não há um Deus sem eu conhecer o conceito de Deus antes? O ateísmo, como a gente conhece hoje, ele é um fenômeno muito recente na história humana. Ele não existia, digamos assim, na natureza, no mundo, né, não ocidental, da mesma forma que outras religiões. O ateísmo ele existe somente em termos práticos. Eu vou demonstrar isso em algumas citações dos reformadores, mas ele só existe em termos práticos. Mas todo ateu ele adora algum Deus, um Deus falso, né, obviamente. O ateísmo só é possível após uma reflexão crítica das religiões existentes, né? Então, ele não surge em populações isoladas, como eu falei. Você não vai encontrar uma tribo primitiva dizendo que não há Deus, que não existe, que tudo que existe é o mundo físico e nada além disso. Pelo contrário, você vai ver pessoas vendo o mundo físico e deduzindo, né, que existe algo mais, que existe ou um ser superior, ou uma energia, ou alguma coisa, né, deuses, ou a própria natureza divinizada. Enfim, você não vai ver uma tribo ateia, né? O ateísmo ele é uma negação, ele é um fenômeno religioso dentro da religiosidade. Então é um cara que nega a religião, mas ao mesmo tempo ele é religioso de outra forma que ele não quer admitir. Então Calvino, como eu falei, ele foi um dos principais proponentes dessa ideia, né? Ele fala: consideramos além de qualquer dúvida que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso de divindade. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, de modo que, como a todos, a um reconhece que Deus existe e é seu Criador. Então, todo mundo reconhece que existe uma autoridade superior, né, divina. Todo mundo nasce com essa noção, é uma noção muito inicial da nossa psicologia, né? Eu lembro de ver alguns autores que falam que as crianças quase que divinizam os pais no início, assim, são como que deuses para a criança. Então, o pai, ele age como essa figura divina no começo, bem no comecinho do desenvolvimento da psicologia.
E aí, até a criança, ela não tem essa ideia, né, até de que só existe o mundo e nada mais, só existe o mundo físico. Isso não existe. O Retiro tem uma citação grande, mas é muito boa, eu achei importante colocar ela inteira, né, que ele vai explorar isso um pouco mais, né. Então, encontramos uma lei natural, ele vai falar muito sobre essa lei natural, né, uma lei natural escrita na consciência de cada homem, desculpando-o e acusando-o das boas e más ações. O que, portanto, implica necessariamente em conhecimento de Deus, o legislador, por cuja autoridade a consciência obriga o homem à obediência e propõe recompensa ou castigos. Ele cita a Bíblia aí. Quando, pois, os gentios que não têm lei, isto é, a lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Então, esse tema de lei, legislador, moral, é basicamente isso. Essa noção está infundida em cada um de nós. A gente sabe que existe um legislador, a gente sabe que existe uma lei, todo mundo tem uma moral interna. Por mais torpe que ela seja, você tem uma moral interna, e se existe uma moral, existe um legislador, existe um ser superior que ordena aquela moral, porque não existe lei sem legislador. Você não consegue tirar a lei da natureza. A pedra não vai te obrigar a fazer qualquer coisa. Quem vai te obrigar é alguém que tem autoridade, e essa autoridade é a figura de Deus, qualquer Deus que esteja na sua cabeça, né? Ou na cabeça do pagão, no caso. E aí Turretino continua. Não se poderia dizer tal coisa se a consciência não ditasse a cada um que há uma divindade, como eu falei, que aprova as boas ações e reprova ou castiga as más. Deus deu ao homem um conhecimento dele, tanto inato quanto adquirido, como comprovam as seguintes passagens. Ele cita outras passagens aí também, quem quiser abrir para pesquisar. Bavinck é muito bom, eu acho ele mais fácil de entender do que o Turretino e o Calvino, que são mais antigos, né? Usam uma linguagem mais escolástica, o Bavinck ele é mais moderno, né? Portanto, por fim, não há ateus. A divergência não tanto com relação à existência de Deus, mas com relação à sua natureza. De fato, há um ateísmo prático, vida sem Deus no mundo. No entanto, um ateísmo teórico consciente em um sentido absoluto, se é que ocorre, é raro. Entendido em um sentido absoluto, como a negação do poder absoluto, o ateísmo é quase inconcebível. Na análise final, todas as pessoas reconhecem um poder que veneram como Deus. Assim como o crente cristão convida os outros a vivenciarem seu Deus, assim também Strauss, que era um filósofo da época dele, quer uma devoção semelhante em relação ao universo. O ateísmo e o materialismo repetidamente se transformam em panteísmo. Eu vou explicar esses termos depois, pela razão óbvia de que os seres humanos não podem resistir ao conhecimento de um poder supremo. No exato momento que negam um verdadeiro Deus, formam para si um Deus falso. Então ele afirma de novo aí aquilo que eu falei, de ateísmo prático e o ateísmo teórico não existir. Então quando você não crê em Deus, você crê em qualquer outra coisa. Você vê esses ateus famosos, cientistas metidos a filósofos e teólogos, né? Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Carl Sagan. Você vê esses caras, quando eles falam do universo, o olho brilha, né? É uma coisa assim, eles estão falando do Deus deles ali. E o panteísmo é exatamente isso, eu vou falar isso depois, mas é quando o universo, a natureza e Deus são a mesma coisa, isso é panteísmo. Se o universo é quem dita as regras, o destino de todas as coisas e de todas as pessoas, o universo é Deus. Né? O universo, para o Richard Dawkins, é Deus, porque não há nada além do universo. Então, ele ocupa esse lugar de Deus no coração do Richard Dawkins. Ele adora o universo, quer ele aceite isso ou não. Próximo tópico é justamente essa distorção universal do conhecimento de Deus. Né? Os tópicos eu elenquei todos esses termos universal para enfatizar que isso se aplica a todo mundo, todas as pessoas, com exceção, é claro, de Jesus Cristo. Então, as religiões mais comuns na história da humanidade são geralmente politeístas, panteístas ou animistas. Politeísmo, que é cultuar múltiplos deuses, mitologia grega, nórdica, etc. O panteísmo, que é quando os deuses ou a natureza são unidos, inseparáveis ou indistinguíveis. Então, o hinduísmo, o taoísmo são exemplos de religiões panteístas. Animismo, que é uma forma bem primitiva de religião mesmo, você vai achar isso em tribos bem primitivas mesmo, eram religiões bem antigas também. Então, na Rússia, antes da expansão ali do Império Russo, no meio daquele Ártico ali, das florestas geladas, é onde tinha muito animista. É quando um povo não tem uma noção de divindade muito clara, geralmente a natureza é espiritualizada, então existe uma energia que move os animais, move as pedras, move todas as coisas que não são humanas. Né? Esses objetos eles podem ser compostos de energia espiritual, né? Mas todas essas noções são distorções da crença natural e universal em um ser supremo e absoluto que conhece e julgará nossas ações. Então, nesse conhecimento, nesse Deus primordial que nós temos em nossa mente, em nossa consciência, em nosso coração,
ele já deve ser onisciente, porque ele vai saber, ou pelo menos onisciente em relação a nós, né? Que ele vai conhecer todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, porque a consciência é quem julga. Ele vai ser onipotente, porque ele vai ter que julgar todas aquelas coisas que acontecem no mundo. Então, se você tem uma moral que acha que julga tudo, você precisa de ter um legislador que julgue tudo também. E onipresente, onisciente e onipotente, né? São as três principais características de Deus que a teologia cristã estabeleceu, né? Essas características estão presentes nessa noção inicial de Deus. Então, com a queda, o conhecimento de Deus é distorcido ou não adquirido, porque nem todo conhecimento de Deus é inato, né? Calvino ele enfatiza muito esse conhecimento inato aqui. Afirmo simplesmente isto: enquanto os ímpios, com obstinada dureza, esforçam-se para repudiarem a Deus, esse senso da divindade que tão ardentemente desejariam que fosse extinto, torna-se mais forte. Então, quando a pessoa mais luta contra a ideia de Deus, mais ela vai se encher de uma noção de moral que vai substituir Deus, porque, como eu falei, é impossível você não colocar alguma coisa no lugar onde Deus ocupa na sua vida, né? O lugar que Deus ocupa na sua vida. Então, se não é Deus, é o universo. Se não é Deus, sei lá, alguma autoridade do seu país, do governo, enfim, vai ocupar aquele lugar. E quanto mais você se rebela contra aquilo, você vai ver uma lei interna que vai lutar contra essa ideia. Então você vai ver uma lei da cobiça, uma lei da avareza, uma lei da concupiscência sexual, enfim. Né? E Calvino continua: de onde concluímos que esta não é uma doutrina que se aprende na escola, né? Mas que cada um, desde o ventre materno, deve ser mestre dela e para si própria, da qual a própria natureza não permite que ninguém esqueça, ainda que muitos ponham todo o seu empenho nesta tarefa. Então, o motivo da gente não ver a mesma religião no mundo todo é justamente esse, essa luta humana contra essa noção inicial de Deus, né? Um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que julga tudo. E esse conhecimento vai sendo distorcido. E aí Turretini também, ele fala nisso. No texto, ele cita aquele salmo famoso, 14:1, diz o insensato em seu coração, não a Deus. O que se descreve não é tanto a segura e firme persuasão de um ateu que nega a Deus, mas a dúvida e o empenho do ímpio em tudo fazer para extinguir esse conhecimento. Portanto, não lemos que ele crê e sustenta, mas sim o que ele diz, isto é, diz silenciosamente em seu íntimo e se esforça para persuadir-se disso. Então, o ateu, por mais que ele negue, ele vai tentar se convencer, é um discurso que ele prega para si mesmo, né, que Deus não existe e que ele pode fazer tudo, né? Então, o ateísmo ele existe nesse nível prático, no momento que você não crê na providência também. Então, eu vou fazer isso aqui, não vai dar em nada, não vai acontecer em nada. Como assim não vai acontecer nada? Né? Existe um legislador, existe alguém que está ali ditando as regras e fazendo a lei valer. Quando você diz que não vai acontecer nada, quando você faz algo errado, você está na prática dizendo que Deus não é rei, que Deus não vai agir. Né? Esse é um ateísmo prático também. E isso é muito conveniente para as nossas paixões, né? Para o nosso coração. E aí o Bavinck ele expande mais, porque lembra que eu falei, nem todo conhecimento de Deus é inato, então nem tudo você vai nascer sabendo, né, em relação a Deus. Alguma parte você vai aprender na natureza também, por instrução dos pais, por ensino, e outra parte, claro, a principal nas escrituras, né? E aí, se os seres humanos, vai vir que falando, no nascimento, fossem plenamente capacitados com claro e distinto conhecimento de Deus, da existência ou de todas as ideias, eles seriam completamente autônomos e autossuficientes. Não precisariam nem de Deus, nem do mundo, nem da revelação. Não conhecemos a Deus imediatamente. Todo o nosso conhecimento de Deus é obtido indiretamente e tem caráter analógico, né? Como assim caráter analógico? Então, Deus ele tem um conhecimento dele mesmo, que a gente chama de unívoco, né? Deus sabe sobre ele mesmo como nenhum outro ser sabe, né? Ninguém mais conhece a Deus como ele mesmo. É um conhecimento 100% preciso, 100% verdadeiro, 100% exato, e nós não temos essa capacidade porque a nossa mente é limitada. Então, a gente não pode entender Deus da mesma forma que Deus entende ele mesmo, porque nós não somos Deus. Nós não temos a capacidade de colocar Deus na nossa cabeça. Então, como é que a gente entende Deus? Através de analogia, conhecimento analógico. Então, a gente faz analogias para entender, dentro de coisas que a gente vê no mundo, que a gente aprende no mundo, como é que Deus age, ou como é que Deus é. E essa analogia não é por ser uma analogia que ela vai deixar de ser verdadeira. Deus se revela de forma analógica para a gente e de forma verdadeira. Jesus Cristo, nós temos que lembrar, tinha uma mente humana também. A história da igreja consolidou a doutrina de que Jesus tinha uma mente divina e uma mente humana. E a mente humana é igual à nossa. É uma mente também que não tem a capacidade ilimitada. E como é que Jesus seria Deus se essa mente humana não fosse capaz de entender Deus de forma verdadeira e de forma plena? Então, Deus ele consegue se fazer pequeno o suficiente para encaixar o conhecimento verdadeiro
de forma analógica na nossa cabeça, né? Esse é um dos poderes de Deus, né? Uma capacidade de Deus, né? Agostinho, ele falava, tem uma frase dele que ele fala assim: Deus é tão humilde que ele se abaixa para te alcançar e ele fica lá em cima para te levantar. Então, ele busca a gente na nossa humildade, ele se rebaixa em seu conhecimento, em seu ensino, em sua doutrina, de forma que a gente o entenda, de forma que a gente o busque, e ele nos ergue para que a gente possa viver, né? Esse é o conhecimento analógico. Então, continuando aqui a citação. Como todo conhecimento, o conhecimento de Deus é mediado por nossos sentidos, por meio da linguagem e de símbolos, mediado pelos pais e por outros. Não fosse esse o caso, não teríamos como justificar a grande quantidade de representações de Deus. Se o conhecimento de Deus, da ordem moral, da beleza, se tudo isso fosse inato, seria universalmente idêntico e reconhecido como tal. Nada está mais distante da verdade. Então ele está aí expandindo parte desse conhecimento. Por que ele se perde? Porque nem tudo que está na Bíblia é ensinado, né, nos povos pagãos. Parte do que era ensinado antigamente foi perdido. Então, se a gente imaginar aquelas gerações pouco depois de Noé, né, foram se espalhando pela terra, o conhecimento foi sendo difundido e foi ao mesmo tempo sendo perdido, né, sendo misturado com outras crenças ali que foram inventadas, foram ensinadas. E aí, pai para filho, gerações de ensino distorcido. Mas é importante salientar também que ainda resta, em todo mundo existe conhecimento da verdade. Então, ninguém é totalmente obscurecido a ponto de dizer, eu não conheço nada sobre Deus. Todo mundo tem um conhecimento de verdade, né? Todo mundo, eu vou enfatizar isso nos próximos tópicos, né? Mas todo mundo tem um conhecimento verdadeiro, ainda que ele tenha seja muito pouco. Mas todo mundo tem e será cobrado por isso. O próximo tópico, será o último, mas é o mais extenso, né? Que é a maldade universal humana. Então a gente abordou aqui a parte da ignorância, né? Questionamento, o que acontece com um pagão inocente que nunca ouviu falar do evangelho? Foi pressuposto a ignorância desse pagão completa, a gente mostrou que o pagão não é totalmente ignorante. E agora a gente vai falar desse pressuposto de inocência. Pagão inocente, aquele índiozinho ali no meio da floresta, bom selvagem, que só come ali fruta, caça para sobreviver, não faz mais nada, adora seu Deus ali na paz. Essa é a ideia que se tem, né, das tribos que existem por aí que nunca ouviram falar do evangelho, né? Então, o que o cristianismo sempre enfatizou foi a ideia do pecado original, né? O pecado original corrompeu a natureza de Adão e por sermos todos descendentes dele e por ser ele nosso representante, estamos igualmente corrompidos e culpados dessa corrupção. Nenhum ser humano é completamente inocente. Os recém-nascidos, mesmo não tendo cometido pecados atuais, o que é um pecado atual? É o que não é o pecado original. Então, existem dois tipos de pecado. O pecado original, que é o pecado de Adão, e o pecado atual, que são os pecados que são cometidos hoje por nós, né? Então, todo mundo tem pecado original, nem todo mundo tem pecado atual. No caso dos recém-nascidos que morrem logo depois de nascer, ou morrem no ventre, né? Esses não têm pecado atual, mas têm o pecado original. Mas ainda assim eles são culpados do pecado de Adão, são culpados pelo pecado original, que corrompeu a natureza humana. Então, o Turretini, ele fala aqui, né? Em Adão, todos morrem, ele cita aí 1 Coríntios 15, 22. Isto é, incorrem na culpa de morte e condenação. Portanto, num só e no mesmo homem também pecaram e são mantidos em comum culpabilidade com ele. Ninguém poderia em alguém merecer o castigo de morte, a menos que tivesse com ele e nele um pecado comum, como causa da morte. Porque estávamos nele de uma forma peculiar, não só como princípio seminal, né? Ele está falando aqui, não só, a gente não estava nele somente como o nosso antepassado, né? Adão, ele é um antepassado de todos nós aqui, mas ele também como cabeça representativo. Então Adão, ele tem esse lugar muito especial na raça humana, que além dele ser o pai de todos, né, de todo mundo, ele é o antepassado de todo mundo, ele é também o representante de todo mundo, ele é o cabeça da família humana. Turretini, ele comenta algo muito interessante, que ele fala assim, uma das diferenças entre nós e os anjos é que os anjos foram criados todos ao mesmo tempo, enquanto os seres humanos foram criados primeiro Adão e Eva, e depois todo o resto nasceu deles. Então a gente tem essa união orgânica na raça humana, né? Eu não sou totalmente diferente do fio, por exemplo. Eu compartilho a mesma natureza humana que o fio. Eu compartilho os mesmos tipos de sentimento, a mesma capacidade de pensamento, de razão, de ação física. Então, nós compartilhamos essa natureza. E, em última análise, também, eu sou parente do fio, em um grau muito distante, mas eu sou. Se você voltar a gerações suficientes, você vai achar, até no Brasil, em Portugal, onde seja, né, algum parente em comum, né, algum antepassado em comum. Então, toda a raça humana ela tem essa ligação, ela tem essa questão familiar. A gente não enxerga isso porque o nosso tempo de vida é muito curto em relação à história, né? A gente vive
80 anos, 90 anos, quando muito, e na história isso não é nada. Mas Deus vê tudo do início ao fim. Ele vê ali Adão e vê o nosso último descendente como um golpe de vista. Então, para Deus é tudo uma mesma coisa. Os anjos, eles não são assim, foram criados todos de uma vez. Então, quando um anjo cai, o outro não necessariamente cai. É por isso que Lúcifer caiu e o resto do outro exército de anjos de Deus não caiu necessariamente, porque um não era dependente do outro. A maldade universal humana, continuando aqui com Bavinck, assim como o pecado original se estende por toda a humanidade, ele se estende também por toda a pessoa. Então, não só todos os humanos foram corrompidos, mas toda a natureza humana foi corrompida. Ele exerce influência sobre toda a pessoa, sobre a mente e a vontade, o coração e a consciência, a alma e o corpo, sobre todas as capacidades e poderes de uma pessoa. O coração de uma pessoa é mau desde a sua mocidade e uma fonte de todos os tipos de males. Ele cita várias passagens aqui também. Uma pessoa não pode renovar o seu interior, entender as coisas de Deus, submeter-se à lei de Deus, está morta por causa de seus delitos e pecados. O novo nascimento, portanto, é um pré-requisito para se entrar no reino de Deus. Então, como é que a gente sabe que todo mundo que não ouve o evangelho é condenado, né? Com exceção, talvez, dos recém-nascidos, que existem debates sobre se Deus quis salvar ou quer salvar todos os bebês recém-nascidos que morrem ainda na infância, né? Antes de ter uma consciência mais desenvolvida, ou ainda no ventre, né? Tirando esse ponto, como é que a gente sabe que todo mundo que chegou à fase adulta, que age no mundo hoje, todo mundo é culpado? Por causa disso. Porque o pecado original corrompeu todos e em todo o ser. Não, então todo mundo, em todo o seu ser, está corrompido. Todo mundo, em algum grau, tem maldade no seu coração, né? Por mais que aquela pessoa ela tenha uma ética pessoal, ela não consegue seguir essa ética o tempo todo. Isso é uma prova cabal de que todo mundo tem maldade em si. A teologia reformada se diferenciou da teologia católica, por exemplo, porque os católicos eles ainda creem na capacidade de fazer o bem dos pagãos. Então, para eles é possível haver um pagão justo, né? Existem católicos que acreditam, por exemplo, que Aristóteles ou Platão estão em um meio de intermediário entre céu e inferno, né? Eles estão ali no meio termo, né? Já que eles eram justos, mas não eram cristãos. Então, eles creem nessa capacidade. A teologia reformada não, ela afirma que o pecado original é ativo, ele corrompe ativamente o ser humano. Continuando aqui com Bavinck, a incapacidade para o bem não é uma impossibilidade física. Então, o que ele está falando aqui? Alguém poderia argumentar, se todo mundo é mau, então ninguém consegue fazer o bem. Então, como é que Deus vai cobrar de você algo que você não consegue fazer? Então, essa incapacidade, ela não é incapacidade física. Não é que a gente não consegue fazer o bem, porque a gente não consegue. Não é como se Deus estivesse exigindo que a gente alcançasse o céu com as mãos. Não é isso. Ele fala aqui. Não é uma impossibilidade física, como a impossibilidade dos seres humanos colocarem as mãos nas estrelas. Moralmente impossível, afinal, é a expressão geralmente usada para descrever aquilo que é considerado impossível para uma pessoa com base no caráter, no costume ou na criação dessa pessoa. Então, é impossível para a gente porque a gente não quer. A gente tem uma vontade corrompida. Então, é impossível para a gente, enquanto nós formos seres humanos caídos, corrompidos, a gente não vai querer fazer o bem o tempo todo. Nós não vamos querer. Se você investigar a sua vida, você vai ver. Eu quis fazer aquele pecado tal dia. Eu quis cometer o mal naquele momento. Foi uma vontade sua. Você usou da sua liberdade, em certo sentido. A sua liberdade, o seu desejo, foi livre nesse aspecto. Ele não foi livre em outro aspecto, né? Mas isso é outro debate. Então, Torretini também complementa. A questão não é sobre o bem civil e externamente moral, né? Então, a gente não está afirmando aqui também que todo mundo é mau, todo mundo é totalmente mau, então a gente só faz coisa má? Não. Existem coisas boas que pagãos fazem, que as pessoas também fazem. A gente não é mau o tempo todo. Se a gente fosse mau o tempo todo, a gente iria se destruir. Não haveria civilização. Até o diabo, ele não é 100% mal, porque se ele fosse, ele iria se extinguir. Então, o diabo depende de capacidades boas, como liderança, como inteligência, astúcia, para agir e implementar os seus planos contra o reino de Deus. Essas características são coisas boas que Deus criou, mas ele usa para o mal. Então, o ser humano mais corrompido que existe, ou mais malvado que existe, ele é uma pessoa incapaz, é uma pessoa ineficiente. Porque se ele for 100% corrompido, ele vai ser doente, ele vai ser maluco, ele vai ser o corpo dele destruído, então ele não vai conseguir agir. Um ser totalmente mau é um ser aniquilado. Agostinho faz essa distinção. Nos próximos capítulos, acho que é o Gustavo que vai falar um pouco sobre isso, né? Então, não negamos que permaneça ainda no homem alguma força depois da queda quanto àquelas boas obras externas e cívicas, de modo que ele pode exercer a justiça e a temperança, exibir atos de misericórdia e caridade,
abster-se do latrocínio e do homicídio e exibir operações de virtudes afins, como concurso antecedente, né, auxílio geral de Deus. Mas a questão é sobre o bem espiritual e sobrenatural, agradável e aceitável a Deus. Existem níveis de bondade nas nossas ações, né, e nossas ações não são 100% boas. Então isso a gente pode afirmar, nenhuma ação que a gente faz é 100% boa enquanto nós não formos regenerados e tivermos a nossa justiça de Jesus Cristo imputada a nós. Então, todo ser humano, por mais justo que ele seja, ele ainda vai ter alguma corrupção em algum nível. A caridade feita por uma pessoa de outra religião, ela é feita com base em outra ética, em outro Deus, né, e não em relação ao Deus verdadeiro. Às vezes ela é feita com visando o interesse próprio, como os próprios fariseus. Eles faziam boas ações, mas visando algo como para se vangloriar. Então, mesmo uma ação boa externamente, pode ser feita com intenção ruim, uma intenção má, e para isso já se torna uma ação que não é uma ação boa para Deus, né? Então, somente o bem absoluto agrada a Deus, e esse bem absoluto não é mais alcançado e nem desejado pelo homem. Até o bem completo que o homem busca, ele não cumpre o tempo todo. Nós falhamos até com nossa ética pessoal imperfeita. Então, todo ser humano, como eu falei, ele ainda tem uma noção de bem e mal. Alguma noção correta ele tem. A nossa bússola moral não se inverteu, o nosso norte não virou nosso sul. Ela está errada, ela está desalinhada, mas ainda assim ela alinha em alguns momentos, né? A história do relógio parado. Ela se alinha em alguns momentos. Mas ainda assim, nesses momentos, a gente não consegue seguir o tempo todo. Vai ter momentos que a gente vai falhar. Então, não existia uma pessoa na história humana que seguiu 100% nenhum dos mandamentos, tirando Jesus Cristo, óbvio. Mas todo mundo falhou em todos os mandamentos em algum momento da sua vida, mesmo que acreditasse plenamente nesses mandamentos, que tivesse a lei no seu coração. Israel está aí para mostrar, né? A nação que recebeu os oráculos de Deus, em vários momentos da história, se desviou em todos os mandamentos, né? Você vê roubo, homicídio, adoração a outros deuses, adultério, na história de Israel, né? Do povo de Deus. Até o bem completo que o homem busca, ele não cumpre o tempo todo. Isso é o que eu falei agora. O homem não é julgado por não conseguir fazer o impossível, mas por não querer fazer aquilo que é possível. Isso é o que eu falei anteriormente, eu estou só recapitulando aqui os pontos. Nossas ações hoje podem ainda ser boas em algum nível, mas não totalmente. E todos os homens buscam o bem, mas não encontram por estarem com sua natureza caída e sendo atraída para o mal, ou bem menor, ao invés do bem absoluto que é Deus. Então, usando um exemplo, se você imaginar a pior pessoa, um psicopata, por exemplo, eu falei aqui que todos os seus homens buscam o bem. Por que eles buscam o bem? Porque tudo que existe no mundo é bom em algum grau. Se fosse mal, ia ser destruído. Então, o psicopata, por exemplo, ele busca o seu próprio prazer. O seu próprio prazer é algo bom, mas ele busca apenas aquilo. Então, ele não está nem aí para o prazer dos outros. Então, eu busco o meu próprio prazer, mesmo que isso signifique torturar, ou matar, ou prejudicar alguém. Isso é um bem minúsculo, é um bem muito pequeno. Né? O resto, tudo aquele resto que ele faz é maldade. A única bondade que está na ação, de bondade no sentido de ontológico, né? No sentido de ser bom, é o prazer que ele sente na maldade dele. Mas o resto não há nenhuma bondade ali. Mas mesmo nessa bondadezinha, às vezes ele falha. Então, em qualquer ética pessoal que você tenha, seja de qualquer religião, a pessoa não vai conseguir seguir aquilo o tempo todo. Então, o melhor budista da história não conseguiu seguir o budismo o tempo todo. O melhor taoísta da história não conseguiu seguir o taoísmo o tempo todo, porque a bússola dele está desregulada, porque a noção de verdade e mentira que ele tem, ele não consegue seguir o tempo todo. Porque no momento que ele tenta organizar a sua natureza para o bem, ele vai ver uma natureza interna lutando contra aquilo ali que é o pecado original. Né? E aí, o próximo tópico, né, só me antecipando, mas a aula já encerrei por aqui, mas eu vou falar da justiça universal de Deus, né? Que Deus é justo, que Deus é bom e que Ele vai julgar a todos. Mas essa foi a aula até agora, então acho que é isso, né? Então vamos orar.